A pós-modernidade é um conceito que define a condição sociocultural predominante após grandes acontecimentos do fim do século XX, como a queda do Muro de Berlim, o colapso da União Soviética e as crises ideológicas no Ocidente. Diferentes autores lidam com esse conceito de diferentes maneiras. O filósofo Gilles Lipovetsky, francês, define esse período como um processo de intensificação dos pilares modernos, como a revolução tecnológica, aprofundamento da economia de mercado e uma autonomia individual sem limites. A esse cenário deu o nome de hipermodernidade, onde o sentido da existência é pautado em uma ânsia pelo consumo que vai muito além do desejo de suprir as necessidades naturais de sobrevivência. O consumo baseado no bem-estar e na busca da felicidade individual é o objetivo do hiperconsumo, um dos produtos da sociedade hipermoderna. Como o próprio Lipovetsky enfatiza em sua obra A Felicidade Paradoxal, compramos mais quando nos sentimos carentes e buscamos por amor em bens materiais e objetos inanimados. Agora, a insatisfação do homem perante sua vida é o que move o mercado e gira a economia. A sociedade capitalista precisa de indivíduos angustiados, egoístas e dispostos a sacrificar todo o seu tempo e esforço em prol de um salário que sustente seus vícios na era do hiperconsumo, o que nem sempre acontece, e as dívidas acumuladas são o início de um eterno ouroboros de angústia e preocupação. Advertising has us chasing cars and clothes. Working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. Apesar de lançado no finalzinho da década de 90, Clube da Luta é um clássico atemporal, graças à sua estética e principalmente às reflexões sobre a psique humana dentro da realidade pós-moderna. No filme, dirigido pelo norte-americano David Fincher, o narrador leva uma vida medíocre, trabalhando numa empresa de seguros apenas para manter o apartamento, que divide com uma infinidade de móveis, eletros e artigos de decoração. Enquanto lida com uma insônia crônica que já dura 6 meses, ele gasta suas noites vagando pelos canais de vendas e todos os momentos de lazer se resumem a ir em busca de um novo sofá ou uma geladeira com mais funções. Solitário, ele adquire uma série de vivências e sentidos, entre aspas, via catálogo. Maps of environmentally friendly unbleached paper. I'd flip through catalogs and wonder what kind of dining set defines me as a person. Em Felicidade Paradoxal, Lipovetsky afirma que o homem contemporâneo vive num estado de desamparo e solidão, tornando-se o único responsável pela sua própria felicidade. Numa sociedade bem desenvolvida e equilibrada, a introspecção seria aliada na busca pela autossatisfação, mas na prática não é bem assim. Na sociedade hipermoderna, reina a indiferença em massa, a vontade de viver o aqui e agora e a abominação de laços estáveis. Também pode-se dizer que é uma era de deslizar, onde não há base sólida ou ancoragem emocional estável. Tudo se desliza para uma indiferença relaxada. Em Clube da Luta, o narrador utiliza seus bens materiais como forma de preencher o vazio deixado pela falta de sensibilidade e relacionamentos sólidos. Entretanto, a cada anúncio de um novo produto, mais uma ferida se abre. When you buy furniture, you tell yourself, that's it, that's the last sofa I'm gonna need. Whatever else happens, I've got that sofa problem handled. I had a stereo that was very decent, a wardrobe that was getting very respectable. I was close to being complete. Seguindo a orientação de seu médico, o narrador começa a frequentar um grupo de apoio para pacientes com câncer testicular e percebe que existem pessoas com problemas piores que os seus. Isso estranhamente cura sua insônia e ansiedade, refletindo o egoísmo institucionalizado. A partir daí, seu catálogo de compras passa a incorporar vários grupos de ajuda mútua. Cornelius Castoriadis, outro filósofo francês, tenta descrever como o indivíduo abandonou a esfera pública e passou a valorizar sua individualidade.
Segundo ele, a mudança começou no final dos anos 50, onde um dos fatores dominantes foi a promessa do capitalismo em melhorar o nosso padrão de vida. Consequentemente, as pessoas viraram as costas aos interesses comuns e mergulharam no seu mundo privado, ainda que seja preciso colocar mundo privado entre aspas, visto que o próprio indivíduo é uma construção social. De volta ao Clube da Luta, sua rotina muda totalmente quando conhece Tyler Durden, um vendedor de sabão excêntrico e totalmente contra as regras sociais vigentes. Voltando de uma viagem de negócios, o narrador encontra seu apartamento em chamas após uma explosão. Tudo aquilo que ele entendia como parte inerente à sua própria existência, seus móveis, carpetes e porcelana, agora não existem mais. Sem pertencer a lugar algum, decide encontrar Tyler num bar, e é aí que o espectador conhece sua filosofia de vida. Tyler acredita que só depois de perder tudo é que se tem a liberdade para fazer qualquer coisa. Caso contrário, as coisas que você possui acabam te possuindo. O consumismo transformou sua geração num povo sem história, sem propósito ou lugar. Não lutaram em guerra alguma, nem sobreviveram à Grande Depressão da década de 20. Utilizando as suas próprias palavras, nossa grande guerra é espiritual e nossa grande depressão são nossas vidas. Assim, afirma estar rompendo seus vínculos com a força física e os meios materiais, porque só destruindo a si mesmo será capaz de descobrir a força superior de seu espírito. Sobre um pano de fundo um tanto nihilista, surge o Clube da Luta, o encontro noturno de homens tão anestesiados que precisam sangrar para provar que estão vivos. Lá eles encaram a dor, o medo e o sofrimento como sinais da verdadeira liberdade. Chuck Palahniuk, autor do livro que deu origem ao filme, tentou usar a violência como metáfora para o conflito entre uma geração de pessoas jovens e o sistema de valores da publicidade. Eles zombam do padrão de beleza, desfigurando totalmente seus corpos, brincando com a ideia altamente difundida de que a aparência, o modo como a sociedade nos enxerga, é o nosso bem mais precioso. O grupo evolui para uma organização antimaterialista chamada Desordem e Destruição, que tem como objetivo acabar com símbolos de consumo. Apesar da crítica contundente, Tyler se dedica tanto ao seu projeto que acaba criando um contraponto à crítica à alienação, outra ideologia. Os integrantes do grupo que se afastaram da sociedade capitalista agora se submetem a um conjunto de respostas prontas e inquestionáveis, já que agora a primeira regra do grupo é nunca perguntar. A passagem da modernidade para a pós-modernidade transforma o modo do ser humano compreender a Deus e a si mesmo. O alemão Nietzsche abandona Deus como explicação para fenômenos do mundo e defende que o único sentido possível para a realidade se encontra no presente. A ruptura dos laços entre o homem e algo superior, unida à incerteza e fragilidade da vida, faz com que várias ideologias, por mais absurdas que sejam, pareçam muito sedutoras. O indivíduo precisa de algo que lhe garanta um senso de estabilidade e pertencimento, para ali depositar suas paixões. Nietzsche cria um personagem, o super-homem, para representar o sujeito capaz de jogar fora todas as suas ideologias e criar seus próprios valores, finalmente definindo o sentido da sua própria vida. Na segunda parte da sua obra Felicidade Paradoxal, Lipovetsky aborda o super-homem como um sujeito sempre perdido no meio da pressão por superar a si mesmo e ao mesmo tempo se sentir bem. Além disso, ainda existe uma dependência do consumidor em relação às marcas. O hiperconsumidor, agora independente e responsável, também se torna impotente sobre o controle do próprio corpo ou do meio em que vive. Por isso surgem tantas empresas especialistas em nos dizer como devemos conduzir nossas escolhas mais íntimas. A propaganda acaba transformando o ato de comprar, que acaba valendo mais pelo significado emocional do que pelo sentimento de posse, como era comum na modernidade. A subjetividade roubada do ser humano tenta ser compensada na romantização e idealização de simples produtos.
Hoje, não se compra mais um refrigerante para matar a sede, mas sim para abrir caminho para a felicidade. Não se procura mais um sabonete para diminuir a gordura da pele e proporcionar um odor agradável, mas sim um que revitalize e transmita energia para quem o use. E os exemplos não param por aí. As luzes da cidade do século XXI parecem anunciar a consolidação de um novo modelo de sociedade. Assim como a sociedade de consumo enterrou a modernidade, chegou a vez do mundo enterrar a pós-modernidade sob um universo onde existem prédios demais, carros demais e lojas demais. Clube da Luta é uma crítica a uma era globalizada em que as minorias periféricas ganham as ruas e se fazem ouvidas, através da violência ou não. Os monstros pós-modernos ganham atenção no momento em que o indivíduo perde a noção da realidade. Nada mais faz sentido e nenhuma ideologia parece seguro bastante. Parafraseando um famoso jargão dos anos 80, Deus está morto, Marx também, e eu mesmo não ando me sentindo muito bem.